Capítulo 12, versículo 12, nessa noite, é justamente sobre isso, né? Uma palavra que nos encoraja nós buscarmos mais e mais o Senhor Jesus. Pode ver que a palavra de Deus, ela está continuamente nos encorajando nós buscar mais ao Senhor. Então, a palavra que já é bem conhecida dos irmãos, né? Que diz o seguinte, vou esperar os irmãos achar, Romanos 12, 12, né? Até um versículo bem fácil de nós meditar e guardar no coração, né? Então, Romanos 12, 12 diz, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverante, né? Então vamos dar graças a Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, por a tua palavra nessa noite, que ela nos diz que nós temos que nos alegrarmos na esperança. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que sermos pacientes na tribulação e na oração perseverante. Que essas virtudes que diz nesse versículo venham serem desenvolvidas no nosso coração. Que ao ouvirmos a tua palavra nessa noite, essa explicação da palavra, explicação essa pelo Espírito Santo, que venhamos a sermos fortalecidos e encorajados a praticá-las em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos sentar e vamos meditar em cada uma dessas recomendações para o Senhor, que o Senhor nos dá, né? O título desse trecho, né? Fala acima do versículo 9, as virtudes recomendadas, né? Então, a quem é que está recomendando, né? Deus que recomenda que nós praticamos isso, né? Então, esse capítulo 12 fala da nova vida, né? Se você ver no início do capítulo 12, fala da nova vida. Quem é nova vida? A nova vida é aquela pessoa que já foi alcançada por Jesus, né? E o capítulo de Romanos, o livro de Romanos fala, né? Ele começa mostrando o nosso pecado, depois mostra o remédio para isso, né? Até o capítulo 3 ali, nós vimos a condição do homem pecador, né? Não havia nenhum justo sequer. Daí depois apresenta, né? No 4, no 5, fala da justificação pela fé, que somos justificados pela fé. E aqui, quando chega aqui no 12, fala como que nós temos que viver, né? Então, nós vimos o pecado, reconhecemos o pecado, arrependemos do pecado, né? E nos convertemos. Então, depois disso, né, em Cristo Jesus fomos perdoados, fomos justificados, recebemos uma nova vida, e aqui tem uma recomendação de como nós devemos viver. Se nós olharmos no versículo 1 de Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele rogando, né? Rogo, pois, irmãos, né? Ele está pedindo, né? Então, com grande insistência aos irmãos, né? Aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, como ele estivesse chacoalhando a gente, ó, Telmo, pelo amor de Deus, né? Que ele estivesse dizendo assim, né? Pela misericórdia de Deus, Telmo, né? Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Então ele está dizendo, agora que você entendeu, que você teve a sua mente renovada pela palavra de Deus, viva para Deus, né? Apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Como o pastor leu aquela palavra de Coríntios ali, né? Uma palavra falando ali sobre ofertar, mas que nessa parte o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, né? Então, nós viver para Deus, o que nós fizer para Deus tem que ser feito com amor, com alegria, porque nós agora temos nossa mente renovada. Agora, a palavra de Deus, ela nos renovou e ela nos orienta como nós devemos viver. Se você olhar ali no 9, 12, 9, o amor seja sem hipocrisia. Está vendo? É bem claro, não demonstra muita interpretação. O amor está dizendo, seja verdadeiro, ame a Deus acima de todas as coisas.
né, de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Né? Depois ele diz, detestai o mal, apegando ao bem. Bem claro também, no versículo 9, no 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra um ao outro. Se tiver eu e o Júnior na disputa por algo, né? Não, Júnior, está aqui, a prioridade é tua, né? Preferir honra o meu irmão, um exemplo, né? No 11, no zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né? Então, é isso que nós precisamos fazer, servir ao Senhor com alegria, apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E como que eu faço isso? Essas recomendações, né? Quando o meu amor é verdadeiro, não é hipócrita, quando eu prefiro dou honra ao meu irmão, quando eu não sou vagaroso na obra, mas eu sou fervoroso no espírito, tudo que eu faço com alegria. E agora chegando aqui no 12:12, né? Regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? Está dizendo de alegrai-vos, né? Qual é a esperança? Qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é de um dia estarmos com Cristo, né? Então nós não podemos vir no culto e sair daqui sem ter esse desejo no coração, né? De ter a presença de Deus, como foi cantado, deseja a presença de Deus, né? Esse deve de ser o anseio da nossa alma, né? Essa deve de ser a alegria do meu coração, pela presença de Deus. Então, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? A esperança da presença de Jesus na nossa vida, né? A esperança de quando Jesus voltar, como diz João 14, eu vou preparar lugar, mas voltarei, e aonde eu estou estejais vós também, né? Essa deve de ser a alegria do nosso coração. Então, é isso que está dizendo, né? Regozijai-vos na esperança, né? Então, essa é a esperança que Deus requer para nós, a esperança da presença de Deus, né? Nos alegrar com a presença de Deus, um dia estarmos com Cristo, né? Então, essa é a maior alegria da igreja, né? Então, muitas vezes nos alegramos com tantas coisas aqui nessa terra, esperamos, né? Esperamos uma promoção, esperamos um emprego, né? E estamos esperando, temos uma esperança de algo, mas ela é passageira, né? Mas a esperança da presença de Deus, estar para sempre com Cristo, ela é eterna, né? Então a Bíblia diz que a presença do Senhor é perpétua alegria, né? Então a Bíblia diz em Coríntios 2:9 que olhos não viram, ouvidos não ouviu, coração não sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tão maravilhoso que nós não conseguimos imaginar. Nós não podemos descrever o quão maravilhoso é a presença de Deus, né? Então é isso que deve de ser o anseio da nossa alma, regozijai nessa esperança, né? Eu quero ler uns versículos com os irmãos, já estamos em Romanos, aqui Romanos 4:18, fala, exemplifica sobre Abraão, né? Abraão, ele esperava em Deus, ele esperava na promessa de Deus, né? E como que temos que esperar? Esperar com aquela certeza, né? Que Deus, ele é fiel para cumprir a palavra, né? Então, não podemos regozijar na esperança, nos alegrar na esperança, mas duvidando, né? Então, nós temos que nos alegrar na esperança com Cristo, mas naquela certeza, né? Com fé que a palavra de Deus ela vai se cumprir na nossa vida, né? Então, Romanos 4:18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara. Então, o que nós podemos ver aqui? No 18 diz que Abraão esperando contra a esperança. Como assim contra a esperança? Contra a lógica, né? Uma pessoa de 100 anos gerar um filho, né? Então, ele estava esperando contra a esperança, contra a esperança natural do homem, né? Então,
mas não pela esperança na fé. Ele diz assim, ó, no 18, creu para vir ser pai de multidão, e sem enfraquecer na fé. Né? Então, o que quer dizer essa esperança, esperando contra a esperança? Então, ele estava esperando contra algo que seria natural aos olhos humanos. Né? Então, que nem a abertura do Mar Vermelho, né? Vamos dizer assim, quando Moisés chegou na frente do mar, né? Ele diz assim, os inimigos que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais ele, né? Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer um sobrenatural e ia dar o livramento àquele povo, né? Então, ele estava esperando em Deus, que algo que Deus fosse fazer atrás do inimigo. Junto com ele, os amigos, né? Vamos dizer, que eram para ser amigos, mas estavam a ponto de matar ele, apedrejando, né? O povo que ele tirou do Egito, para frente o mar. Mas ele estava esperando no Senhor, né? Aqui Abraão está dizendo, eu tenho 100 anos de idade, eu estou esperando contra a esperança. Vamos dizer assim, aos olhos naturais não tem esperança nenhuma, né? Mas pela fé eu espero no Senhor, né? Sendo de 100 anos. Olha o que diz o 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. No 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Então, nós temos que esperar no Senhor, assim como Abraão esperou, né? Abraão diz assim, eu estou esperando contra a esperança, né? A esperança aos olhos humanos não há esperança, né? Não tem o que fazer. Mas eu sei que Deus ele é poderoso para cumprir o que ele me prometeu, né? Então, pela fé, ele alcançou a vitória, né? Então, muitas vezes tem que ser assim a nossa vida, né? Não podemos olhar para aquilo que a gente acha ou o nosso coração sente, né? Porque o nosso coração ele é enganoso, né? Nós temos que olhar para o que a palavra de Deus diz, para a promessa de Deus, né? Então, o que é aquele dia? Regozijai-vos na esperança, nessa esperança, né? Na esperança da vida eterna, na esperança da presença de Deus, na esperança de um dia estar com o Senhor, na esperança de que as promessas de Deus sejam cumpridas na nossa vida, né? E como é que nós temos que esperar? Esperar com essa certeza, né? Deus falou, está falado. Mas eu era isso, era aquilo. Sim, era, agora não sou mais, porque Jesus já me deu uma nova vida. O Romanos 12 está falando, uma nova vida, né? Então, agora, agora eu sou uma nova criatura, né? Então, se Deus prometeu, Deus vai cumprir, né? Romanos 5, abra sua Bíblia do Romanos 5, já estamos no Romanos, um pouquinho para frente. Romanos 5, aqui também fala, no versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriando-nos da esperança da glória de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E o que mais ele diz? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós estamos esperando que a glória de Deus ela seja manifestada na nossa vida, como diz o próprio Romanos, né? Aqueles que predestinou, chamou, quem chamou justificou, e quem justificou glorificou. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é de um dia nós recebermos esse corpo de glória, um corpo glorificado, que a glória de Deus ela seja plena na nossa vida, né? Como diz a palavra, aquele que justificou, glorificou. Está dizendo que nós vamos receber um corpo de glória semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, isso tem que estar bem claro na nossa vida, né? Estamos no Romano 8, vamos um pouquinho para frente, também fala aqui no versículo 18, né? Porque para mim tenho a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, muitas vezes olhamos os sofrimentos da vida presente, né? Mas está dizendo assim, não dê bolas para isso. Isso não é nada comparado ao que Deus tem preparado para nós, né? Então, não podemos olhar para o agora, né? Vamos passar lutas, vamos passar dificuldades, vamos passar necessidades, perseguições,
né? Jesus diz, no mundo tereis aflição, né? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, vamos passar, mas nenhuma dessas lutas que passarmos é comparada à glória que há de ser revelada em nós. A gente está falando do que Deus tem preparado para nós. E no versículo 24 diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Aqui podemos exemplificar o caso de Abraão, né? Então, ele não creu naquilo que ele estava vendo, no corpo dele com 100 anos, enfraquecido, né? Mas naquilo que ele não vê, o qual é a fé, né? Então, porque na esperança somos salvos, né? Então, pode ver que como que nós temos a certeza da salvação. Nós não podemos tocar na salvação. Como é que nós nos apropriamos da salvação? Pela esperança, pela fé em Cristo Jesus. Então, portanto, na esperança somos salvos. Então, não podemos duvidar jamais, né, como diz Hebreus 4:12, irmãos, jamais aconteça em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Então, não pode ter incredulidade, né? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, né? Então, fica tranquilo, meu irmão, tudo no tempo de Deus, né? Não nos entristecemos, mas temos que nos alegrar na esperança do Senhor. Embora pareça contrário às circunstâncias, né? Eu lembrei dessa palavra agora, eu quero ver se acho. Aqui, se eu não me engano, parece que está em Coríntios. Se eu achar, tudo bem. Mas se não... o apóstolo Paulo, dizendo em Coríntios 1, né, no versículo 8, diz, porque não queremos, irmãos, que nos ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará tão grande morte, a quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Que maravilha, meus irmãos. Ele está dizendo assim, ó, o barco que eles iam estava se espedaçando, ficou em pedaço, né? Os sobreviventes sobreviveram em pedaços do navio. Ele dizia, não havia mais esperança de vida, né? Mas ele diz assim, ó, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, né? Então, ó, em nós não tem esperança nenhuma, ó, não tem. O que nos resta é a morte. Só resta Deus agora para nos salvar, né? Não tem o que o homem faça. E muitas vezes, assim, ó, não tem mais saída na nossa vida, né? Quantas vezes, de repente, nós chegamos a esse ponto, né? Não tem mais saída na nossa vida, ó. Ou Deus, ele nos livra, Deus nos guarda, ou não tem mais. O apóstolo Paulo diz isso, né? Não tem mais confiança, mas nós esperamos no Senhor. Ele disse assim, ó, o qual nos livrou, nos livrará de tão grande morte, a quem temos esperado, ou que ainda continuará a nos livrar. Então ele estava esperando só no Senhor naquele momento, né, no naufrágio. Então, muitas vezes nós estamos assim, ó, não há o que nós fazer mais, não há, só Deus, né? Então, nós esperamos no Senhor e temos que continuar esperando, mesmo que não haja esperança, assim que nem Abraão, ele esperou contra a esperança. Assim como o apóstolo Paulo diz, ó, não havia nenhuma chance de sobreviver, né? Mas Deus, nós esperamos no Senhor, e a Bíblia diz que em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, né? Então Deus livrou ele, os tripulantes que estavam com ele, e vai continuar livrando a nós, né? Então, é assim que nós temos que esperar no Senhor, né? Vocês lembram no Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, né? O que eles faziam? Eles murmuravam, eles reclamavam? Não, eles se alegravam, né? A Bíblia diz que eles louvavam a Deus, né? E oravam a Deus, né? Então, não podemos, meus irmãos, jogar a toalha, não podemos dizer assim, ó, não tem mais esperança, né? Não tem mais jeito, essa pessoa eu vou parar de orar, eu não quero mais papo de orar com essa pessoa, né? Não tem jeito, não podemos, né? Temos que continuar
nos alegrando na esperança. Senhor, para ti não há impossível, né? Então, temos que ter essa esperança e nos alegrar no Senhor, né? Então, temos que fazer isso. O apóstolo Paulo, em Atos 20, no versículo 23, ele fala que o Espírito Santo assegurava a ele, quando ele descesse para Jerusalém, cadeias e tribulações iam acompanhar ele. E daí ele diz, né, que eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que recebi o ministério do Senhor, né? Então, ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele, mas ele esperava no Senhor, né, que contanto que ele completasse a carreira dele, o ministério, né? Então, toda a nossa espera deve descer no Senhor, meus irmãos. Não podemos confiar na força do nosso braço, né? Mas sim esperar no Senhor em todos os sentidos da nossa vida, né? A nossa esperança é o Senhor, né? Se o Senhor não nos der, né, nós não teremos, né? Então, Senhor, é o Senhor que enche, é o Senhor que dá, é o Senhor que aviva a igreja, Senhor. Né? Como o pastor estava falando ontem, Senhor, dá-nos, Senhor, mostra-nos para nós o que precisamos fazer, né? Dai-nos o crescimento, desperta cada um de nós, Senhor, estamos esperando no Senhor, é o Senhor que vai avivar, é o Senhor que vai despertar cada um para vir no culto, é o Senhor que vai despertar aqueles que estão lá fora, vai colocar no coração deles para eles virem, nós estamos esperando no Senhor, né? Então, nós temos esperança, é o Senhor que traz, né? Não é nós. Quantas pessoas a gente pregou a palavra e só faltou colocar no colo, né, para vir, mas não é assim, né? Não é. É como o Senhor quer. Nós esperamos no Senhor, né? Senhor, estamos esperando, Senhor, né? E o Senhor, no tempo certo, Ele vai fazer acontecer, né? Então, segundo a vontade dEle, né? Então, qual é que é a esperança? Quando você nunca lê, esqueça mais desse versículo. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? Como foi falado, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança de estarmos sempre com Jesus, né? A esperança de agradar a Deus, né? Então, essa deve de ser a nossa alegria no Senhor, né? A alegria da presença de Deus, de estar com o Senhor, de estar para sempre com o Senhor, né? Então, é isso que nós temos que fazer, né? Regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, né? Então, mas eu estou passando por luta, por dificuldade, isso aqui não é nada, como falou o apóstolo Paulo, comparado ao que o Senhor tem preparado para nós. Então, não flochamos, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus ela quer dizer, né? E o Romanos continua dizendo no versículo 2, né? Sedes pacientes na tribulação, né? Sedes, né? Então, aqui pode ver que é uma ordem de Deus, né? Deus está dizendo assim, ó, sede, né? Não, você pode ser, não, está dizendo, seja, é uma ordem, seja paciente na tribulação. Então está dizendo que nós vamos também encontrar tribulação, né? Aqui no 5 mesmo, onde que nós lemos, nós paramos ali no versículo 2, e no 3 diz assim, ó, Romanos 5, 3, né? Ele diz, não somente isso, mas também gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então aqui já resumiu, já serviu para as duas coisas, né? Já serviu aqui de tribulação, está dizendo que a tribulação ela produz a experiência, e a experiência esperança. Está dizendo então que a tribulação ela produz algo na nossa vida, né? Então nós temos que pedir, quando vir a tribulação na nossa vida, né? Nós temos que pedir graça ao Senhor para nós suportar aquele momento. Senhor, me dai força para mim suportar esse período difícil na nossa vida, né? Porque Romanos 8, 28 diz, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, está tendo tribulação, está tendo luta, está tendo algum propósito em tudo isso, Senhor. Mostra-me o que o Senhor quer nesse propósito, né? E a palavra de Deus diz que a tribulação ela produz algo, né? Então produz perseverança. Então temos que
somente dar graças a Deus. Nunca podemos murmurar. Ah, está vindo luta, está vindo tribulação, né? O Jó é o maior exemplo de perseverança, né? Jó, quando ele soube de toda a calamidade, ele prostrou o rosto por terra e adorou a Deus, né? Então tinha um propósito naquela tribulação que aconteceu na vida dele, né? Lá no Jó 42 ele diz: Senhor, agora eu bem sei que tudo podes, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, só depois que passou todo aquele vendaval, aquele problema na vida dele, né? Perdeu perca de família, dinheiro, lepra, os amigos acusando ele de pecado, né? Ele diz: Senhor, agora eu sei que tudo pode, né? Agora eu sei que tudo o Senhor está no controle, nem os teus planos podem ser frustrados, né? Não tinha um propósito, né? Então por isso que o Romanos 12, ele diz: sede pacientes na tribulação, vai passar, né? Como é que eu enfrento uma tribulação? Com paciência, né? Ela vai passar. Um temporal, por exemplo, às vezes dura 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, mas ele vai passar, né? Como é que eu tenho que passar no temporal? Com paciência, né? Sede paciente na tribulação. Então, primeira coisa, vai vir tribulação, vai. E como é que eu devo enfrentar a tribulação? Com paciência, não é reclamando, não é murmurando, mas conversando com Deus. Senhor, dê-me força para me passar nesse momento difícil, né? E assim, Deus, ele capacita a gente para tudo isso, né? Então, a segunda recomendação aqui desse versículo, né? Sede paciente na tribulação. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Aqui nós estamos falando de paciente na tribulação. Então, está falando da paciência. Nós temos que ter paciência. Tiago 5,7 diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então temos que esperar. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. No 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vimos aqui um exemplo bem claro nas Escrituras da paciência de Jó e o fim que Deus deu a Jó. Então, quantas pessoas nós vimos padecendo na vida, né? Em todas as áreas da vida, por serem precipitados, né? E não pode ser assim. O Tiago mesmo fala aqui no capítulo 1, versículo 19, ele está dizendo: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir, né? Quantas pessoas a gente vê errando, quantas vezes nós erramos na vida porque fomos precipitados no falar, né? Falei algo que não deveria falar, podia ter ficado quieto que eu tinha ganhado, né? Então, nós olhando para a Escritura, então temos que ter paciência, né? Muitas vezes não entendemos, mas somos rápidos demais e padecemos por isso, né? Então, sejamos pacientes na tribulação. É isso que Romanos fala, a segunda recomendação, né? Então, vamos agora para a terceira de Romanos, né? O que é a terceira? Aqui, na oração perseverante. Olha aqui, já estamos nesses dias num propósito de oração, né? Então, na oração perseverante. Pastor, mas eu passei a noite toda orando, entendeu? Agora amanhã eu acho que eu estou dispensado por orar uma semana agora. Não é. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que ser perseverante
na oração, né? Então, se eu orei a noite toda hoje, amanhã eu tenho necessidade de continuar a orar de novo, né? Porque quando Deus deu o maná lá no deserto, né? Deus dava um maná para aquele dia, né? No outro dia Deus mandava de novo, né? Dizia, ó, colham só para hoje, né? E se eles resolvessem colher para mais, né? Apodrecia, estragava, né? Então, quer dizer o quê? Todo dia nós temos que buscar o maná, todo dia nós temos que buscar o alimento do céu, né? Todo dia nós não tomamos café, não almoçamos, não jantamos, temos. Ah, mas ontem de noite eu comi bastante, mas chega de manhã, a gente está com fome de novo, né? Então, com Deus é a mesma coisa, né? Nós temos que diariamente buscar a presença de Deus. Ou nós comemos bastante, ou pouco, no outro dia a gente está com fome. Assim com a palavra de Deus, se nós orar bastante hoje, pastor, eu acho que eu tive numa vigília, eu tive numa oração, eu orei o mês todo, eu acho que eu já orei para o ano todo. Não, todo dia nós temos que orar. Por isso que ele diz aqui, ó, perseverante na oração. Então, Deus tem chamado bastante a igreja a orar nesses dias, né? Então, e nessa noite, o Espírito Santo nos orienta a sermos perseverantes na oração. Então, temos orado aqui na igreja, amém, mas temos que orar em casa e sermos perseverantes na oração. Eu tinha anotado aqui, aonde que o pastor falou, no Atos 12, né, aonde que Pedro estava encarcerado no cárcere, mas havia oração incessante na igreja em favor de Pedro, né? Então, graças a Deus, né? Então, e Deus, na hora certa, envia seu anjo e liberta a Pedro, né? Então, graças a Deus por isso, né? Então, temos que ter essa oração incessante na nossa vida. Lá em Lucas 18, versículo 1, falou Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo, né? Que havia um juiz que não julgava a causa daquela viúva e ela importunava ele sempre que via ele, julga minha causa. E daí ele foi e julgou a causa, né? Então está falando do que ali? Está falando de perseverança, né? Então aquela viúva, ela não desistiu de buscar ele, né? Que o juiz julgasse a causa dele. E nós, na nossa vida, a mesma coisa, né? Nós temos que ser perseverantes na oração. Buscar, o que é orar? Orar é conversar com Deus, né? Senhor, né? Coloca essa causa. Senhor, eu estou esperando ainda, Senhor, né? Lembra-te de mim, apressa-te, Senhor, em socorrer, né? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu estou esperando, Senhor, né? Então, nós temos que orar continuamente. Não podemos negligenciar a parte na oração. Abra sua Bíblia em Efésios, onde que fala da armadura de Deus, fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. O Efésios 6,10 diz que quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Então, nós temos um adversário, Satanás, o diabo é o nosso adversário, e no versículo 11 diz que para nós ficarmos firmes contra a cilada dele, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, né? Então, daí ele fala no versículo 14, né, que é cingindo a verdade, a couraça da justiça, no 15 a preparação do evangelho da paz, no 16 o escudo da fé, que apagará o dardo inflamado maligno, e no 17 o capacete da salvação, a espada do Espírito, e daí quando chega no 18 ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ele diz assim, tu tem que revestir da couraça da justiça, da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e depois ele resume tudo isso no 18. Como é que eu faço isso? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar em pensamento, né? Tu está num lugar e tu está ali em Espírito, né? Orando ao Senhor. E o Senhor, ele ouve a tua oração e dá livramento a você, às outras pessoas, e enfim, livramento à igreja. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo
orando todo tempo no Espírito, por isso vigiando toda perseverança e súplica por todos os santos. Então temos que orar por os santos, pela igreja, pelos pastores, pelos evangelistas, pelos diáconos, pelos ministérios do louvor, pelos membros, né, por aqueles que se desviaram, aqueles que virão ainda, né? Jesus, na oração sacerdotal, Jesus ora, não ora somente por isso, ora por aqueles que também vierem a crer em mim, né? Então, temos que ter uma prática contínua de oração, né? Então, Efésios diz que quando nós fizemos assim, nós estamos vestindo a armadura de Deus, né? Então, o que nós temos que fazer agora? É praticar, né? Virtudes recomendadas por Deus, né? Então, não podemos esquecer, né? Então, é um versículo bem fácil de nós decorar, Romanos 12, 12, né? Regozijai-vos na esperança, pacientes na tribulação e na oração perseverante, né? Então, é o que nós temos que fazer. Regozijai-vos na esperança. Qual é a esperança? A esperança da vida eterna, a esperança de um dia estarmos com Cristo, né? A esperança da presença de Deus, de estar com Cristo, de fazer a vontade de Cristo, né? Então, é essa a nossa esperança, né? De agradar a Deus, né? Não agradar a nós. Sedes pacientes na tribulação, né? Então, como é que nós temos que passar por os momentos de tribulação? Com paciência, vai passar, né? Vai passar. Como diz o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, né? Então, isso que importa, né? Como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será por nós, né? Então, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem por vir, nada pode nos separar. Vou cortar a tua cabeça. Pode cortar, não me interessa, entendeu? A Bíblia diz que nem a morte ela pode nos separar do amor de Cristo, né? Porque eu tenho uma esperança bem maior, né? Esperança de ressuscitar, de ressurreição dos mortos. Quando Jesus vinha, a palavra de Deus diz que ele vai ressuscitar os mortos vão se encontrar com Cristo nos ares, para estar para sempre com ele, como diz Tessalonicense, né? Então, não tem problema. Você nega Cristo, eu corto a cabeça. Pode cortar minha cabeça, que eu não vou negar Cristo, né? Porque eu tenho uma esperança maior, né? Então, nem a morte ela pode nos separar de Cristo. E na oração perseverante, né? Então, fica 3 assuntos nessa noite para nós praticar. Alegrar na esperança, paciente na tribulação e na oração perseverante. Amém, meus irmãos? Então, bem fácil da gente decorar esse versículo, né? Romanos 12, 12, né? Quem é que tem que praticar isso? Aqueles que foram alcançados por Deus, aqueles que receberam uma nova vida em Cristo. Amém? Agradeço pela oportunidade e passo ao pastor Ademir, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos praticar agora, então. Amém. O que nós aprendemos? Temos que ser perseverantes